A Paróquia do Divino Espírito Santo apresenta a Palavra de Deus com Padre Rosenildo Pereira. Tem muita gente precisando escutar. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Proclamação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 12, versículos de 1 a 8. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar as espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: Nunca lestes o que fez Davi, quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda, que nem a ele nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei que em dia de sábado, no templo, os sacerdotes violam sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesses compreendido o que significa, quero misericórdia e não sacrifício, não terias condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, ontem nós lemos no Evangelho, Jesus falando do jugo suave, da misericórdia. Hoje, vemos isso se realizar, sobretudo quando fala das regras, dos rituais, advinda do Antigo Testamento. A dificuldade é colocada pelos fariseus, leigos, piedosos, dizendo: os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Mas o Senhor Jesus recorda, lembra lá a figura de Davi, para demonstrar as exceções às regras rituais. Se Davi assim fez tanto, mais fará o Filho do Homem, que é Senhor também do sábado. Em Jesus, a misericórdia está acima do sacrifício e a vida está acima da lei. Esse texto mostra que muitas vezes Jesus entra em controvérsias com os especialistas da lei, os escribas, também com os leigos piedosos, os fariseus, como aparece hoje. Eram confrontos assim inevitáveis. A religião deve ser libertadora para todos, mas os dirigentes tinham feito da religião um modo de escravizar o povo, de impor leis pesadas que nem eles carregavam. Tinha tornado a religião um fardo pesado, como de Jesus, insuportável. Sabemos que no Antigo Testamento o repouso sabático, o dia de sábado, inicialmente era uma lei humanitária. Essa lei visava proporcionar descanso a quem trabalhava, aos homens livres, aos escravos e até aos animais. Está ali nos 10 Mandamentos. O sábado era um dia de festa para todos. Lembrava a libertação do Egito, lembrava a criação do mundo que Deus descansou e antecipava também o repouso escatológico, nosso encontro com Deus, quando nós participaremos do repouso em Deus. Mas essa lei, a lei do sábado, a lei que deveria estar a serviço do homem, tinha se transformado em uma lei muito forte,
uma instituição forte. Por isso, a afirmação de Jesus: o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. E assim, soou como uma blasfêmia no ouvido dos escribas e fariseus. Hoje nós encontramos outra grave declaração de Jesus: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Essa afirmação significa que a autoridade de Jesus é superior à autoridade de Moisés, da lei, em força a sua relação especial com Deus, a quem se pretende honrar com veemência no dia de sábado. Se Jesus, Ele pode definir, só Jesus pode definir o que é certo e o que não é. Então, depois que Jesus revelou o amor de Deus, o amor do Pai, Jesus agora coloca o ser humano no centro, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo. Prestar culto a Deus não pode ser algo separado da atenção ao ser humano, que Deus criou com tanto amor. Não pode haver o conflito entre a lei religiosa e as exigências do amor ao próximo. Busquemos mais estar próximo. A nossa igreja, a igreja que é sacramento de Deus, que é corpo de Cristo, tem que estar próxima. Honrar o Senhor Deus e lutar para o bem do próximo, daqueles que têm fome de modo especial. Oração do dizimista. Senhor, faze de mim um dizimista consciente e feliz. Que o meu dízimo seja agradecimento, seja um ato de amor, reconhecimento pela tua bondade. O que tenho de bom de te recebi, vida, fé, saúde, amor, família, bens. Ajuda-me a contribuir com justiça e fidelidade. Tira o egoísmo do meu coração. Que eu te ame cada vez mais. Que ame e ajude cada vez mais aos irmãos. Que meu dízimo seja fonte de bênção para mim, minha família, minha comunidade. Amém. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, todos os seus. O Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.